Amazonino passa a faixa para Wilson Lima no Palácio Rio Negro. Posse será no Teatro Amazonas às 17 horas. Apostador de Manaus está entre os ganhadores da Mega da Virada. Ano começa com diesel mais caro. Sem subsídio, Petrobras anuncia reajuste de 2,5%. Bolsonaro assume hoje à tarde como 38º presidente do país. Primeiros ministros, chanceleres e presidentes participam da posse. Xi e Trump celebram 40º aniversário das relações entre China e Estados Unidos. Carro atinge multidão em Tóquio durante celebração do Ano Novo. Incêndio atinge farmácia de manipulação na Constantino Neri. É o Jornal da Manhã que começa agora. 6h01. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Rádio Web mais top no Careiro. Bugio na Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Panamá FM em Anamã. Maran FM em Maran. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária em Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Banha e você, Boca do Acre. Tucunaré em Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumanga FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes e mais. Serviços de som web em Rádio Circuito FM e Show dos Bairros em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz Ariel. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã em Beruri. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão em Undá.web Rádio. Comunitária em Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura do Repartimento do Tuiué. Big Boy em Iranduba. Comunitária Anhanguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. 6h03. Vier Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nesta terça-feira, a região norte do país terá tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas. Muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes, fala o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo diz que é de 75% a probabilidade de chover 20 milímetros e que a temperatura máxima será de 32 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, primeiro dia de 2019. Ano Novo. Dia de Maria Santíssima. Dia de Nosso Senhor dos Navegantes. Dia da Confraternização Universal. Logo, é o dia da paz mundial. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O Rio Negro continua subindo em seu nível em relação ao mar. Estava ontem em 22 metros e 64 centímetros. O que aconteceu nesta data? Registros da história. Em 1502, navegadores portugueses exploram a Baía da Guanabara e confundem-se com a foz de um rio, chamando-a de Rio de Janeiro, porque era mês de janeiro. Por sua vez, o nome da atual segunda cidade mais populosa do Brasil. 1763. Brasil é elevado à categoria de vice-reino. Por conseguinte, a capital da colônia é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. 1804. Termina o domínio francês no Haiti. O Haiti se torna a primeira república negra e o segundo país independente da América do Norte depois dos Estados Unidos. 1899 termina o domínio espanhol em Cuba. Em 1946, extinção da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. 6h05 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. Milhares de pessoas receberam o ano de 2019 às margens do Rio Negro nesta terça-feira em Manaus. A tradicional queima de fogos, realizada à meia-noite na Praia da Ponta Negra, zona oeste da capital, durou 10 minutos. Luan Santana logo depois entrou no palco. Outros 7 artistas passam pelo palco ao longo da madrugada. A Rádio Difusora, além dos festejos na Praia da Ponta Negra, também transmitiu comemorações em Educandos, na Zona Sul, no Shopping Felipe Dal, na Zona Leste, com atrações nacionais e locais. Nos 3 pontos da cidade houve arrecadação de alimentos que serão doados às famílias atingidas pelo incêndio no bairro de Educandos.
E falando em incêndio, um incêndio atingiu uma farmácia de manipulação localizada na Avenida Constantino Neri, no bairro da Chapada. O prédio tem 3 andares e o fogo foi no terraço. Em ação que durou cerca de 1h30, o fogo foi controlado. A Prefeitura de Quari publicou ontem o edital de processo seletivo simplificado para selecionar professores que atuarão por tempo determinado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município. São 341 vagas ofertadas e os salários são de até R$ 2.028. A seleção é destinada à contratação temporária de professores para atuarem nas zonas urbana e rural de Quari, objetivando a continuidade dos serviços públicos oferecidos à população. As inscrições ocorrerão entre os dias 7 e 11 de janeiro, das 8 às 11h30 e das 14 às 17 horas, na Escola Municipal Ursulina Souza de Oliveira, situada na Estrada Coari-Mamiá, bairro União, em Coari. A Prefeitura de Tefé também publicou edital de novo processo seletivo simplificado. Ao todo, 764 vagas temporárias são ofertadas, sendo maioria para contratação imediata, mas há vagas para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para professores. As inscrições começam a partir do próximo dia 7. As vagas são distribuídas na contratação temporária e preenchimento de cadastro reserva de professores de educação infantil e ensino fundamental, 1º ao 5º ano, e ensino fundamental 2, 6º ao 9º ano. Educação inclusiva, educação de jovens e adultos, EJA, 1º e 2º segmentos, educação indígena no regime de 20 horas semanais para as zonas urbana e rural e pedagogo no regime de 20 horas semanais para a zona rural. Manaus, 6h08. A Universidade Federal do Amazonas divulgou a abertura de um concurso público com 87 vagas para professores de diversas áreas. As inscrições começam no dia 14 de janeiro e a taxa pode variar de R$ 90 a R$ 180. O período de inscrições inicia às 10 horas do dia 14 de janeiro e vai até às 17 horas do dia 1º de fevereiro e podem ser realizadas na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o PROGESP. O valor da inscrição varia de R$ 90 a R$ 180, conforme os requisitos da área que o candidato pretende concorrer. O pedido de isenção do pagamento pode ser solicitado entre os dias 7 e 8 deste mês. Os requisitos para a isenção estão presentes no edital do concurso. Os municípios de Parintins, no Baixo Amazonas, Itacoatiara, no Médio Amazonas, Quari, no Médio Solimões e Benjamin Constant, no Alto Rio Solimões, vão ganhar uma universidade federal. As unidades atualmente funcionam como campus da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Esses campos serão desmembrados, ganharão autonomia administrativa e financeira, terão seus próprios reitores e poderão instituir suas próprias políticas de ensino superior no interior do estado. O ato que criou as 4 universidades faz parte dos últimos atos assinados pelo presidente da República, Michel Temer, MDB, antes de deixar o cargo. A próxima fase será a aprovação das instituições pelo Congresso Nacional. Manaus, 6h09. A Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado divulgou comunicado no início da tarde de ontem, informando que o local da solenidade de passagem da faixa governamental de Amazonino Mendes do PDT para Wilson Lima do PSC sofreu alteração. A solenidade de posse ocorrerá no Teatro Amazonas às 17 horas e a transmissão de cargo no Palácio Rio Negro às 18 horas desta terça-feira, 1º de janeiro, esta com participação do governador Amazonino Mendes, que estará acompanhado de todos os secretários de Estado. O governador eleito será recepcionado na entrada do palácio pelo atual governador e em seguida será a passagem da faixa governamental. Loteria. E vamos começar com aqui na concurso 4.864, e não teve acertador. A quadra saiu para 56 apostas, cada uma vai receber R$ 5.747,10. O terno, 3 números acertados, 4.263 apostas ganhadoras, prêmio R$ 113,52. O Duque saiu para 149 apostadores, cada um vai receber R$ 2,37. As dezenas sorteadas do concurso 4.864 da quina foram estas: 09, 12,
35 73. 75. Repetindo os números da quina. 09 12 35 73. 75. A Loto Fácil no concurso 1757 acumulou 14 acertos, 546 apostas, cada uma recebe R$ 961,27. As dezenas da Loto Fácil neste concurso 1757 foram estas: 01 03 04 07 10 13 14 15 17 18 20 21 22 23. 25. Vamos repetir: 01 03 04 07 10 13 14 15 17 18 20 21 22 23. 25. Um apostador de Manaus fez uma das apostas ganhadoras da Mega da Virada. Ele dividirá o prêmio de 302,5 milhões de reais, que é de 5.818.007,36, com outros 51 apostadores do país. Cada um vai receber, repetindo, R$ 5.818.007,36. As dezenas sorteadas foram 05, 10 12, 18 25, 33. 05, 10 12, 18 25. 33. Aqui algumas coincidências. 12 é o mês de dezembro, 25, Natal, 33, a idade de Cristo. E ainda o concurso teve o final 10. O valor do prêmio foi de 302,5 milhões. Na segunda faixa de premiação, acerto de 5 números, 7.688 apostadores vão levar cada um R$ 6.644,73. Outros 303.857 apostadores que acertaram 4 números vão receber R$ 240,17 cada um. Agora 6h15. Esportes. A 94ª edição da São Silvestre foi novamente dominada pelos estrangeiros. Assim como nos últimos anos, os africanos se destacaram na corrida ao puxar o pelotão desde o início e ganhar a prova. Entre as mulheres, a queniana Sandra Félix Tuei garantiu a vitória depois de assumir a liderança no quilômetro final do trajeto. Já no masculino, quem ganhou foi o etíope Belay Bezab. A melhor brasileira da competição feminina foi Jennifer Nascimento, 8º lugar, e no masculino o destaque foi para Giovanni dos Santos, também 8º colocado. Apesar de ser o último dia do ano e com as equipes já estarem pensando na próxima temporada, o dia 31 de dezembro foi marcado por ser a data em que é divulgada a seleção ideal da América do Sul, e em 2018, 2 brasileiros se destacaram por serem lembrados pelos 320 jornalistas que votaram no processo. Com grandes atuações e mantendo a regularidade, o atacante Dudu do Palmeiras e o zagueiro Pedro Gemorel do Grêmio foram os atletas nacionais que começarão 2019 com reconhecimento no tradicional prêmio local realizado no veículo Uruguai El País. Vale ressaltar que o grande vencedor do prêmio, o Rei da América, foi o argentino Pity Martínez, destaque do River Plate e fundamental para que a equipe conquistasse a 4ª Copa Libertadores da América em sua história. A renovação de Diego com o Flamengo está longe de ocorrer neste momento. O Meia não gostou da proposta do rubro-negro para um acordo de 18 meses e descarta reduzir seu atual salário para permanecer. O vínculo vigente se encerra em julho. Diego tem proposta do futebol norte-americano para atuar na MLS e vê a possibilidade com bons olhos. Enquanto isso, o armador de 33 anos não se empolgou com a possibilidade de retornar ao Santos. Times iniciam pré-temporada no futebol amazonense dia 7 de janeiro. Quem tem os detalhes é Thaís Gama. Iranduba, Penarol e Princesa dos Solimões são os times que iniciam a pré-temporada do Campeonato Amazonense de Futebol no dia 7 de janeiro. O atual campeão estadual, Manaus FC, já iniciou os trabalhos ainda no ano passado, com a preparação de goleiros e já tem tudo fechado para a largada, como fala o presidente de honra do Gavião, Luiz Mitoso. O planejamento do Manaus para 2019, ele já se encontra em fase final, para não dizer quase pronto, fase final de ajustes. Mas nós estamos pensando o Manaus desde quando terminou o último jogo
de 2018 ali na Série D. O Tricolor de Aço faz a pré-temporada na Venezuela com previsão de saída nos primeiros 15 dias, como explica um dos membros da diretoria do Rolo Compressor, Thiago Melo. A gente pretende sair a primeira quinzena de janeiro, a gente ainda está dependendo de algumas documentações, e aí a gente vai retornar em torno do dia 28 ao dia 30 de janeiro. O vice-campeão amazonense Faz Chiobra agora está sob o comando de um novo treinador, mas não tão novo assim. Paulo Morgado assumiu o cargo após Alberoni se desligar do clube. O centenário nacional deve anunciar as mudanças quando o novo presidente tomar posse do clube, conforme a assessoria. O Atlético Clube Penarol de Itacoatiara, fechado com o treinador paraense Walter Lima, tem o planejamento dos primeiros 15 dias de trabalho dos atletas. Quem revela é o diretor executivo de futebol do Leão da Velha Serpa, Sérgio Rodrigues. O Penarol iniciou os trabalhos a partir do dia 7, tem feito o planejamento dos 15 primeiros dias de trabalho para fazer uma pré-temporada forte. Estamos contratando atletas que são acostumados a jogar em alto nível e, claro, a gente não pode ficar pela metade da tabela e se brigando pela parte de cima. Ainda representando o interior, o Princesa dos Solimões de Manacapuru, que será comandado por Marquinhos Peter, também inicia a pré-temporada dia 7. A afirmação é do diretor de futebol, Rafael Madi. Princesa dos Solimões faz sua apresentação para a disputa do Campeonato Amazonense 2019, dia 7, na segunda-feira, entregando 90% do grupo à comissão técnica, que iniciará o trabalho físico. E a expectativa é que a gente possa fazer uma boa preparação para fazer uma boa disputa do campeonato. O Barezão inicia oficialmente no dia 2 de fevereiro de 2019. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. O preço do litro do diesel amanhece nesta terça-feira, dia 1º, mais cara 2,5% como resultado de acordo feito entre o governo e caminhoneiros para pôr fim à greve do mês de maio passado. A Petrobras informou que o preço médio nacional de comercialização de diesel em suas refinarias passará para R$ 1,8545 por litro. O aumento decorre do fim do subsídio pactuado entre o governo federal e os caminhoneiros que lideraram a paralisação ocorrida no final de maio. Os aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, com benefício igual ao salário mínimo, receberão os valores reajustados a partir do dia 25 de janeiro. O índice ainda não está finalizado, mas a última previsão do governo Michel Temer foi de um aumento final de 5,45%. Levando o piso dos salários e aposentadorias dos atuais 954 para R$ 1.006. Para quem recebe acima do salário mínimo, o depósito do benefício reajustado começará em 1º de fevereiro. Se o último índice de inflação previsto pelo governo for confirmado no início deste próximo ano, ou deste ano que começa, as aposentadorias, pensões por morte e auxílios acima do salário mínimo serão pagas com uma correção de 4,20%. O presidente Michel Temer deixou para o sucessor Jair Bolsonaro definir a nova política para o salário mínimo. A regra atual para o cálculo perde validade hoje. O valor atual do salário mínimo é de R$ 954. No projeto de lei orçamentária anual PLOA de 2019, o valor fixado para o mínimo a partir de 2019 é de R$ 1.006. Porém, é necessário confirmar o valor e definir também as regras que vão vigorar para os próximos reajustes. Agora 6h25 em Manaus. Os departamentos de trânsito dos estados e do Distrito Federal terão até o dia 30 de junho de 2019 para implantar o novo modelo de placas do Mercosul. O adiamento do prazo foi publicado pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no Diário Oficial da União da última sexta-feira. O governo do presidente Jair Bolsonaro deve conduzir uma agenda econômica com ações para reduzir despesas governamentais e estimular o crescimento. Deverá dar atenção a demandas conservadoras de aliados e eleitores, mas agirá com pragmatismo político para que suas propostas sejam aprovadas no Legislativo e obtenha bons resultados. A avaliação é de intelectuais ouvidos pela Agência Brasil, como o sociólogo Simon Schwarzman, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diz que na área macroeconômica, as principais
e as prioridades estão bem definidas. Reforma da Previdência, medidas para a redução do déficit público, abertura da economia. Para Antônio José Barbosa, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, o novo governo, sob o ponto de vista político e econômico, será liberal. Disse ao lembrar da promessa de Bolsonaro em cumprir a Constituição Federal e da decisão de escolher Paulo Guedes com carta branca para o Ministério da Economia. Manaus, 6h27. Cursos de graduação presenciais poderão ofertar até 40% das aulas à distância. O limite anterior era de 20%. A medida está prevista em portaria publicada ontem no Diário Oficial da União pelo Ministério da Educação. A medida não vale para cursos da área da saúde e de engenharia. A atriz Ed Fraser morreu ontem de insuficiência cardíaca. Ela estava internada desde sábado no Hospital São Luís, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A atriz estava com 87 anos. Um porta-voz do Fatah, o partido do presidente palestino Mahmoud Abbas, acusou o movimento islâmico Hamas de deter centenas de seus membros na faixa de Gaza no dia da celebração do seu 54º aniversário. Um homem que afirmou carregar uma bomba provocou a evacuação parcial do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, na noite desta segunda-feira. O incidente aconteceu no hall 3 do setor de embarque. Um alerta foi imediatamente acionado e diversos serviços de segurança entraram em ação. O homem foi detido e os serviços foram normalizados em pouco tempo. A Revolução Cubana celebra nesta terça-feira seu 60º aniversário sem Fidel Castro, que morreu no final de 2016 em uma ilha comunista que, pela via das reformas, busca evitar o naufrágio econômico. Santiago de Cuba, Sudeste, receberá o ato comemorativo simbólico que será realizado aos pés dos túmulos do herói nacional José Martí e de Fidel, e que contará com um aguardado discurso de Raul Castro, e como os outros históricos personagens, está aposentado da vida pública, embora conserve as chaves do poder. Os presidentes da China e Estados Unidos, Xi Jinping e Donald Trump, respectivamente, trocaram mensagens de parabéns pelo 40º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, informa nesta terça-feira a agência estatal de notícias Xinhua. Este aniversário comemora a decisão dos Estados Unidos de mudar seu reconhecimento oficial de Taipei para Pequim, oficializado em 1º de janeiro de 1979. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 41 estão desaparecidas por conta de um deslizamento de terra que soterrou mais de 30 casas no oeste da ilha de Java, na Indonésia, informaram hoje as autoridades locais. Um carro atingiu uma multidão celebrando o Ano Novo em Tóquio no início desta terça-feira, deixando 8 pessoas feridas e uma delas inconsciente. Uma porta-voz da polícia disse que Kazuhiro Kusakabe, de 21 anos, havia sido detido e teria descrito o incidente como um ato de terror. As informações são das agências de notícias Reuters e France Press. De acordo com a rede de televisão NHK, Kusakabe afirmou à polícia que atuava em retaliação à pena de morte sem dar mais detalhes. Um dos feridos, um estudante universitário, estava sendo operado, afirmou a porta-voz policial à France Press. O presidente Michel Temer exonerou Carlos Marum do cargo de ministro-chefe da Secretaria de Governo e o nomeou para exercer a função de conselheiro de Itaipu Binacional com mandato de até 16 de maio de 2020. Os governadores que iniciarão o mandato neste 1º de janeiro de 2019 terão um grande problema nas mãos: levar saneamento básico a centenas de municípios deficitários sem precisar aumentar a tarifa de água e esgoto. O risco de desestruturação do setor no país volta à pauta com a reedição, na sexta-feira, da medida provisória 844 de 6 de julho de 2018, agora MP 868, que altera o marco legal do saneamento aqui no Brasil. Manaus, 6h31. Procuradoria da República no Distrito Federal quer ouvir o ex-ministro Antônio Palocci, governos Lula e Dilma Rousseff, Fazenda e Casa Civil,
relatou da Operação Lava Jato sobre irregularidades nos fundos de pensão estatais. A força-tarefa da Operação Greenfield pediu autorização ao juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Federal de Curitiba, execução penal, para que Palocci se desloque a Brasília nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. A investigação de Greenfield mira ilícitos contra fundos de pensão, principalmente Funcef, Petros e Prev, além do FGTS, fraudes e desvios da Caixa Econômica Federal. Em agosto de 2018, os procuradores informaram em relatório à Procuradoria-Geral da República que os potenciais prejuízos dos casos alvo da operação chegam a 54 bilhões de reais. A polícia antiterrorista do Reino Unido investiga um ataque com faca acontecido em Manchester na noite de ontem, em uma estação de trem Vitória. Relatos dizem que o suspeito gritou "Alá" antes de atacar 3 pessoas, um homem, uma mulher e um policial. As 3 vítimas sofreram ferimentos graves, mas não correm risco de morte. O suspeito foi preso. A polícia classifica o ataque como incidente crítico, mas disse que não há outras ameaças à segurança da cidade neste momento. A cidade de Manchester foi alvo de atentado terrorista em maio de 2017, quando um ataque suicida deixou 22 mortos e 139 feridos durante um show da cantora Ariana. O presidente do Peru, Martim Vizcarra, decidiu ontem deixar antecipadamente o Brasil, onde participaria da posse do presidente Jair Bolsonaro, após a destituição dos promotores que investigam o caso Lava Jato no país. Diante desses novos fatos, decidi antecipar meu regresso para continuar liderando a luta contra a corrupção e a impunidade, afirmou Vizcarra em seu Twitter oficial. Pelo menos 20 membros das forças de segurança do Afeganistão morreram e 25 ficaram feridos em um ataque talibã contra vários postos militares na província de Sar el-Pol, no norte do país, informou hoje a agência EFE, o porta-voz do governo regional, Zabihullah Amani. Dezenas de combatentes insurgentes atacaram durante a noite postos militares em 3 zonas diferentes da província, onde em algumas partes continuam os combates, acrescentou o porta-voz. O primeiro governador a tomar posse no Brasil é no Amapá. A cerimônia que empossou Valdez Góes do PDT começou no primeiro minuto de hoje, após a meia-noite, hora de Brasília. O secretário-geral da Anistia Internacional na Alemanha, Markus Beko, afirmou que está preocupado com uma possível deterioração dos direitos humanos no Brasil após a posse de Jair Bolsonaro. Todos os sinais apontam para um agravamento da situação, disse Beko em entrevista divulgada nesta segunda-feira pela agência de notícias AFP. Ele apelou para que a comunidade internacional tematize claramente possíveis violações dos direitos humanos do novo governo e apoie a sociedade civil brasileira. O chefe da Anistia Internacional na Alemanha afirma que já em 2018 foi registrado um número crescente de ataques contra ativistas de direitos humanos aqui no Brasil. Ele citou o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, que denunciava casos de violência policial, entre outros, e que em março foi morta a tiros, juntamente com o motorista Anderson Gomes. No primeiro dia do ano, o Brasil verá a posse do presidente Jair Bolsonaro na capital do país. Jair Messias Bolsonaro toma posse como o 38º presidente do Brasil, assim como os 27 governadores eleitos em outubro. Até 500 mil de pessoas são esperadas na esplanada dos ministérios em Brasília. Na véspera de se tornar o novo presidente do país, Bolsonaro fez os últimos ajustes no seu discurso de posse e passou o dia ao lado da família, segundo o irmão Renato Bolsonaro. Em uma cerimônia marcada para o início da tarde de hoje, com atos no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Itamaraty. Acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente eleito deixará a Granja do Torto por volta das 14h10, seguindo para a Catedral de Brasília, na esplanada dos ministérios, onde se encontrará com o vice-presidente Hamilton Mourão. Na Catedral acontece a troca de carros e se inicia o deslocamento dos 2 casais em veículos separados até o Congresso Nacional. A sessão solene de posse de Bolsonaro será aberta às 15 horas pelo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. Nessa sessão, Bolsonaro assume o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
O juramento é seguido do primeiro discurso de Bolsonaro como 38º presidente do país. Bolsonaro e Mourão, acompanhados das respectivas esposas, subirão a rampa do Palácio do Planalto por volta das 16h20. Serão recebidos pelo presidente Michel Temer e pela primeira-dama Marcela Temer. Todos seguirão para o parlatório. Depois de passar a faixa presidencial, Temer e a primeira-dama se despedem do Palácio do Planalto. Já com a faixa presidencial, Bolsonaro se dirigirá à nação em um pronunciamento de aproximadamente 30 minutos e será acompanhado pelo público presente na Praça dos Três Poderes. Após o discurso, o presidente vai para o Salão Nobre, onde receberá os cumprimentos dos convidados e dará posse aos 22 ministros. O ato é seguido da fotografia oficial. A partir das 18h30, o casal Bolsonaro receberá os convidados em um coquetel no Palácio Itamaraty. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 12 chefes de Estado confirmaram presença na cerimônia de Bolsonaro. 7 deles são da América do Sul, número que representa mais da metade dos confirmados. Evo Morales, presidente da Bolívia desde 2006, e Tabaré Vázquez, do Uruguai, são dois presidentes de posicionamentos diferentes ao de Bolsonaro. Ambos governam os países com base na política de esquerda. Ainda na América do Sul está confirmada a presença do presidente Sebastián Piñera, presidente do Chile. Iván Duque Marques, presidente da Colômbia. Mário Benítez, do Paraguai. E Martín Vizcarra, do Peru. A novidade é a presença de representantes da Hungria e Israel. Viktor Orbán é primeiro-ministro da Hungria desde 2010. Ele é líder de um partido nacionalista e conservador e defende barrar a entrada de muçulmanos não só na Hungria, mas em toda a Europa. Já Benjamin Netanyahu é primeiro-ministro de Israel desde 2009. Ele é investigado por suspeitas de corrupção e tem forte posicionamento no conflito com palestinos. Outras autoridades confirmadas são Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, Xi Jinping, vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular do Governo Chinês. Os presidentes da Venezuela, Cuba e Nicarágua não foram convidados para a cerimônia. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Thaís Cama, operação de áudio Jean Santos e Hamilton Cabral. A apresentação Edson Mello e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Dentro de instantes começa aqui o programa Valdir Correia. Tenham todos um bom dia.